Aleluia. Glória a Deus. Cante. Mais uma vez. Aleluia. Levante suas mãos. Pai, obrigado, nós bendizemos o seu nome. Obrigado, Pai, porque estamos diante de um tempo sobrenatural. Algo diferente está acontecendo em nosso meio. Nós começamos a melhor semana da nossa vida. O mês de abril ele não terminou e nós temos surpresas do Senhor. Porque se cremos, o Senhor vai nos surpreender. E esse mês é um mês sobrenatural. Coisas grandes estão acontecendo. A sua palavra está trabalhando, seus anjos estão trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, e a nossa vida não será mais a mesma. Um ano de vitória e de bênção, um mês de vitórias e de bênçãos, um mês de vitórias e de bênçãos para nossas vidas. Obrigado, Pai, porque vamos sair daqui melhores, com a palavra do Senhor nos guiando e nos dirigindo, o Teu Espírito nos dirigindo em todas as coisas. Nós bendizemos o Senhor e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aplauda o Ministério de Música, trabalharam bem. Muito obrigado. Muito obrigado, pode se assentar. Você também pode se assentar, por favor, fique à vontade. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Deus é bom. Deus é bom, irmã. Glória a Jesus, glória a Deus. Gente, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, depois nosso pastor Joselito, pela honra de estar servindo o pastor lá como um dos seus pastores auxiliares, tanto eu como minha esposa. Quero agradecer ao pastor Wellington, né, está aqui, e o pastorzão Gerson. Aleluia, coisa boa, é um prazer enorme estar aqui. Quem está aqui faz o rema, levanta a mão. Quem faz o rema? Amém, glória a Deus. Então fica de pé aí, meu amor. Essa é aquela que eu falo para vocês nas aulas. É a amada da minha alma, o ar dos meus pulmões, o cálcio dos meus ossos, as fibras do meu músculo, as estrelas da minha noite, a areia do meu mar, as gotas do meu oceano. Ah, aleluia! Diga, é hoje. Então você que está aqui nas aulas, você só conhecia de ouvir falar, agora os teus olhos viram, viu? Então, essa mulher é top, já está no céu só de suportar essa cruz galega. E é um prazer muito grande estar aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que tem sido muito forte no meu espírito nesses últimos tempos, e eu tenho acreditado que, somado a algumas outras características daquilo que nós temos aprendido acerca da palavra da fé, se torna fundamental para que nós possamos ter nessa terra uma vida de sucesso. Quem quer ter uma vida de sucesso aqui? Ah, mas só vai falar de teologia da prosperidade? Não, eu vou falar de uma teologia que fala que nós já somos prósperos. Que não é teologia da prosperidade. Nós não estamos aqui para ficar falando de confissão positiva, que é você sair falando aleatoriamente uma coisa da sua própria cabeça, e Deus não tem nada a ver com isso. Nós não somos dessa linhagem, não. Nós falamos e confessamos o que a Bíblia diz. E se você fala e confessa o que a Bíblia diz, é a palavra de Deus saindo da sua boca. E a palavra de Deus que sai da sua boca, Deus cuida dela para fazê-la cumprir. Não é qualquer coisa que sai da sua boca que acontece a seu favor, porque só acontece com o aval de Deus se o que sair da sua boca primeiro saiu da boca dele. Essa é a palavra da fé que pregamos, por isso que nós temos o espírito da fé. Cremos no que Deus disse, por isso falamos o que Ele disse. E é isso que acontece. Só que eu quero falar algo que vai dar para você condições de você embasar e de você se firmar nessa palavra que você crê.
eu quero falar hoje um pouquinho sobre como ser guiado pelo Espírito. Eu pensei que você ia ficar mais animado, mas está tudo bem. Até o final muita coisa vai acontecer. Amém? Então, como ser guiado pelo Espírito é você entender que você vive uma vida de um nível de maturidade diferente. Como ser guiado pelo Espírito é você sair da fase da infância gospel, você passar pela fase dos juniores, dos adolescentes, pré-adolescentes, e você entrar numa vida de maturidade. Ser guiado pelo Espírito não é você andar de qualquer maneira, é você andar conhecendo e praticando aquilo que a palavra diz. Ser guiado pelo Espírito é resultado de uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de quem sabe se mover em maturidade, em um relacionamento com o Senhor. E o resultado disso é uma vida de sucesso. Nós não somos daqueles que acreditam num triunfalismo desregrado, como que se tudo aquilo que eu fizesse obrigatoriamente tivesse que ser um sucesso, só porque eu estou fazendo. Não. Nós acreditamos que estamos num mundo onde nós temos resistências, onde o diabo não vai ficar sentado na arquibancada da vida assistindo o seu sucesso e batendo palma para você. Nós sabemos que ele se levanta, sabemos que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, nós sabemos que o dia mau pode chegar, nós sabemos que más notícias podem chegar, nós sabemos que o diagnóstico ele pode aparecer, mas nós cremos num Deus que é maior do que todas essas coisas. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, como ser guiado pelo Espírito. Amém? Diga comigo bem forte, eu sou. Que a minha Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso fazer. E eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer e que eu vou fazer. Abra então a sua Bíblia comigo, Salmo 32. Vamos começar por lá, Salmos 32. Você está feliz hoje, irmão? Você está alegre? Então você faz de vez em quando um barulho de crente? Aleluia! Aleluia! Eu fui pregar num evento de casais numa igreja Assembleia de Deus lá em Goiânia. E o povo ficou admirado com a minha esposa, dizendo, rapaz, a mulher dele é animada, porque ela não fala só amém não, ela fala amém, amém, amém. Aí eu pensei, sabe de nada, inocente. É porque nós somos assim, né? Falei. Essa mulher me deixa empolgado. Glória a Deus. Vamos ler então Salmo 32, versículos 8 e versículo 9. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. De outra sorte, eles não te obedecem. Olha que interessante o que a Bíblia já falava na antiga aliança. Homens que ainda não haviam nascido de novo, não haviam tido esse privilégio de crer em Deus e terem o Espírito Santo habitando dentro deles. E todas as vezes que você vê o Espírito Santo lidando diretamente com algumas pessoas, você vai ver isso através do ministério do sacerdote, do profeta, da atribuição e de ofício do rei e de pessoas que Deus levantava para um momento específico, para uma tarefa específica. Como, por exemplo, você vê no livro de Juízes, Deus levantando juízes e colocando sobre eles o Espírito para que eles pudessem realizar uma tarefa específica. E você vê os auxiliares de Moisés recebendo também uma inspiração do Espírito de Deus para poderem exercer e para poderem trabalhar na obra que Deus estava orientando Moisés de acordo com aquilo que ele via no monte. Então essas 5 características são as formas como nós vemos o Espírito Santo agindo na antiga aliança. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos uma ação do Espírito Santo de Deus diferente. Porque uma aliança agora é implantada superior em promessas à aliança antiga. A partir de Jesus, o Espírito Santo não só vinha esporadicamente e não só vinha em alguns grupos específicos. A partir da morte e ressurreição de Jesus, todo crente que nasce de novo e faz de Jesus Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem nele e faz nele morada.
Por isso que ele é agora templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo, ele é habitação do Espírito Santo. Ele não é um hotel do Espírito Santo que de vez em quando vem e vai embora. O Espírito Santo vem nele e faz nele morada. Agora, mesmo na antiga aliança, Deus já queria que as pessoas tivessem um princípio de acreditar nele, porque as direções de Deus chegariam para elas. Mas Deus queria que essas pessoas aprendessem a obedecê-lo, a depender dele e acreditar que o que ele queria, o que ele estaria planejando para essas pessoas era o melhor do que aquilo que elas poderiam imaginar. Eu quero dizer para você algo que talvez pode chocar a sua vida, mas Deus não fez um propósito para você. Diga, Deus não fez um propósito para a minha vida. Porque se Deus tivesse feito um propósito para a sua vida, Deus teria que criar um mundo para você, Deus teria que criar uma finalidade para você, e Deus teria que fazer algo para você que talvez não seria compatível com o de outra pessoa. Então Deus não fez um propósito para você. O propósito existe, mas não é o seu, é o dele. Então Deus não fez um propósito para você, mas Deus fez você para um propósito. Porque diz a Bíblia que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Você precisa entender que ao compreender aquilo que Deus tem como propósito e você saber onde Deus quer te encaixar nisso, é isso que vai gerar em você o seu propósito de existência. Então viver fora daquilo que Deus tem para você, irmão, é a mesma coisa que você viver sendo afogado todo dia. Você não se encaixa, você não se sente bem. Você se vê como uma gota de óleo boiando sobre a água. Por quê? Porque você está fora, não do seu propósito, mas você está desencaixado de um propósito que Deus tem, onde você não está correspondendo com as expectativas dele acerca de você. Então você nasceu para algo que Deus já gerou antes que você nascesse. Se Deus fizesse um propósito para você, é porque você seria maior do que o propósito. Mas Deus gerou você para um propósito, porque o propósito de Deus é maior do que você. O propósito dele vai acontecer independente de você querer ou não. Mas se você aceitar, corresponder às expectativas de Deus e entrar no propósito que Deus tem, você pode ter certeza que não vai faltar nada para a sua vida. Porque é no propósito de Deus que você se encaixa no dom ministerial que Deus fez. É no propósito de Deus que você se encaixa no ministério de socorros que Deus fez. É no propósito de Deus que você se encaixa na profissão que Deus gerou para que você pudesse ocupar. E através daquele lugar, Deus alcançar pessoas e gerar lucros e gerar rendas para que você se tornasse um abençoador da obra do Senhor. Então Deus tem um propósito e ao você ser gerado, Deus quer que você se encaixe no propósito que Ele já tem. Porque este é o seu lugar de descanso. Cumprir o propósito de Deus, entendendo que lá tem um lugar para você. E quando você olha isso, você entende que o mais interessado no seu sucesso, o maior interessado no seu crescimento e no seu bem-estar é Deus. Que a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer para você infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa ou imagina, segundo o seu poder que opera em você. Então Deus cria um propósito e Deus gera você para um propósito. Por isso que Jeremias já dizia, antes que eu nascesse o Senhor já tinha me escolhido. E Deus disse, eu já te dei às nações como profeta. O que é isso? É um propósito para ele? Não, Deus tinha desejo de encontrar as nações. E Jeremias se encaixou no que Deus tinha para as nações. Nós sempre precisamos orar ao Senhor, uma oração de consagração e dizer, Pai, eu decido me encaixar naquilo que o Senhor tem para mim. Talvez isso pode levar você a mudar de profissão. Talvez isso pode levar você a mudar de curso na faculdade. Talvez isso pode um dia levar você a mudar de cidade. Talvez isso pode um dia levar você a mudar de algum cargo que você esteja servindo na igreja. Talvez isso pode levar algum dia você a mudar de algum intuito seu. Talvez aquele dinheiro que você está guardando para alguma coisa, Deus vai destinar um propósito diferente. Por quê? Porque você vai entender que não é do seu jeito, é da maneira dele. Existe um propósito e Deus quer que você se encaixe no que Ele tem para fazer nessa terra. Talvez você está aqui agora na Asa Sul, sentado aí nessa cadeira, hoje dia 23 de abril, mas daqui a um ano, quem sabe você vai estar em outra nação.
Quem sabe daqui a 10 anos você estará em outro país. Por quê? Porque Deus tem algo para você fazer. E é nesse lugar que você se encaixa. E é nesse lugar que você vai se sentir plenamente satisfeito no que Deus tem para você. Olhe para o seu marido que está perto de você, olhe para a sua esposa, olhe para o seu filho e diga: nós temos algo para fazer para Deus. Diga: se prepare. Diga: se prepare. Se prepara, mineirinha, se prepara, mineirinha. Se prepare, se prepare, se prepare. Amém? Agora vamos olhar aqui um pouquinho para a Bíblia. Olha o que diz o versículo de número 8. Ele diz assim: eu vou instruir e vou te ensinar acerca do caminho que você deve seguir. Quem é que vai seguir o caminho? Você. Mas seguir o caminho é resultado de entender a instrução e de entender o caminho que ele vai te ensinar a seguir. Isso é resultado de uma vida de comunhão, resultado de uma vida de relacionamento com ele. E ele ainda diz mais: e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Veja o que ele diz: sob as minhas vistas eu vou te dar conselho, porque eu vou instruir você, eu vou ensinar você acerca de um caminho que você precisa seguir. Quando ele diz, sob as minhas vistas eu te darei conselho, isso quer dizer que existe um olhar que vai além do seu. Existe uma capacidade de enxergar que vai além da sua. Você pode estar vendo hoje, você pode estar vendo a sua agenda de amanhã, talvez você está pensando na agenda dessa semana, meta para bater, conta para pagar, problemas para resolver, situações para ajustar, você está olhando isso, mas ele consegue olhar lá na frente, ele diz para mim e para você, é sob as minhas vistas, é de acordo com aquilo que eu estou vendo para você, que eu quero te dar conselho e instruir você, para que você não ande nos seus caminhos, mas ande nos meus caminhos, porque os meus caminhos é que tem que ser os seus caminhos, e não os seus caminhos ser os meus caminhos, porque eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de vitória, para te dar o fim que você deseja, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E ele nos convida para isso, para caminhar naquilo que ele tem para a gente. E ele diz, olha, é sob as minhas vistas que eu vou te dar instruções, que eu vou te dar conselhos. Não é olhar como você olha, porque se você for se guiar pelas suas vistas, na hora do problema você para, na hora das vantagens você quer avançar, você olha para as circunstâncias e pensa, se está dando tudo certo é porque Deus quer que eu vá, se está dando tudo errado é porque Deus não quer que eu vá, porque você vai se mover por aquilo que está ao seu redor, e diga comigo, eu não ando por aquilo que eu vejo, diga eu não ando por aquilo que eu sinto, diga eu ando por aquilo que eu creio, por uma palavra que Deus fala comigo. E o que é isso, queridos? Uma vida de fé. Por quê? Porque o justo viverá da fé. E a fé para o crente é o quê? É o resultado do conhecimento e da capacidade de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então andar guiado pelo Espírito é você andar em fé, porque você sabe, aparentemente os meus olhos podem ver ou não ver alguma coisa, mas não é pelo que eu vejo, é por aquilo que eu creio. Deus falou comigo e Ele não armou para mim uma arapuca no deserto. O Deus que mandou eu ir é um Deus que vai abrir porta, vai tirar água da rocha, vai mandar nuvem, vai me dar refrigério, porque Deus tem um propósito na minha vida. Ser guiado pelo Espírito, irmão. Agora, você não vai conseguir ser guiado pelo Espírito maratonando Netflix. Você não vai conseguir ser guiado pelo Espírito andando baseado em circunstâncias. Você não vai conseguir ser guiado pelo Espírito ouvindo vozes de problemas e de circunstâncias que estão ao seu redor. Você só consegue ser guiado pelo Espírito quando você aprende a ter um resultado de vida, de intimidade com Ele, aprendendo a estar sensível às suas direções. Ele disse, sob as minhas vistas, eu te darei conselho. Irmão, você pode ver a montanha, mas Deus olha o que está atrás da montanha. Aleluia. Pode descer, pastor? Pode descer? Pode correr?
Se eu correr, você corre comigo? Israel vem marchando. Quando olha, muralhas de Jericó, o que eles viram? Muralhas de Jericó. De repente vem as vistas do Senhor e olha o que tem atrás das muralhas de Jericó. Ao olhar atrás das muralhas de Jericó, sob as vistas de Deus há uma instrução. Cada dia deu uma volta. Israel cada dia deu uma volta. No 7º dia Deus disse uma nova instrução. Dê 7 voltas. No 7º dia deram 7 voltas. Um total de 13. Não sei porquê, mas foi 13. De repente vem uma outra instrução. Agora para tudo. Ninguém caminha mais. O que a gente faz, Senhor? Começa a gritar. Começa a gritar. Começa a deixar uma palavra sair de dentro de você. Começa a falar. Começa a dizer alguma coisa. Olha para a muralha. O que é que você está vendo? 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 Muralha. Mas Deus disse, agora começa a falar. Começa a dizer. Começa a lançar alguma coisa em relação à muralha. Começa a dizer algo sobre a muralha. Começa a falar sobre a muralha. Mas Deus, nós estamos vendo muralha. Rapaz, você está vendo a muralha sob as minhas vistas, eu estou vendo além da muralha. Vai falando com a muralha. Vai dizendo a muralha. Diga alguma coisa à muralha. E o povo começou. Ah! E daqui a pouco, brum, muralha no chão. Por quê? Porque não andaram pelo que viam, andaram por aquilo que creram. Deus disse, fala! E eles disseram, e a muralha caiu, e lá vai Israel, do mesmo jeito que marchava, por cima dos muros da muralha. Porque a muralha não estava de pé. Como é que Deus faz você marchar por cima da muralha? Não é te dando pernas biônicas para ir lá em cima da muralha, mas é fazendo a muralha virar tapete para você. Eu creio que existem algumas muralhas que vão virar tapetes na vida de crentes aqui. Mas por quê? Porque é algo sobrenatural, porque é um pirlim-pim-pim, porque é um poder que vai sair da minha vida para você? Não, porque você vai aprender a ser guiado pela voz de Deus. Você vai aprender a ser guiado pela voz do Espírito do Senhor, que tem para você o melhor que você possa imaginar. Ele tem para você um fim que você deseja e espera, porque o fim dele para você não é de morte, não é de fracasso, não é de falência, não é de ruína. O fim dele para você é de sucesso, de vitória e de paz. O que é que eu faço, Deus? Apenas me ouça e me obedeça. Amém? Diga, Deus é bom. E por que isso? Porque o povo decide, sob as minhas vistas, eu farei o quê? Te darei conselhos. Ele vê, ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Irmão, não quero ser mais inteligente do que Deus. Ele sabe o que é melhor. Talvez algumas coisas estejam não acontecendo como você gostaria. Pode ter certeza que você não está bem. Não está acontecendo também como Deus gostaria. Porque Deus não tem isso para você. Amém? Amém, gente? Deus não tem ruína para a sua vida, irmão. Qual é o pai aqui que programa um caminho de fracasso para o seu filho? Levante a mão, que eu quero orar por você. Qual é o pai aqui que deseja ruína para o seu filho? Levante a mão. Com certeza não. Então você pode ter certeza que Deus não tem para você esse tipo de ensino. Se talvez esse ensino é provocado na sua vida, é porque Deus, como cavalheiro que Ele é, Ele está respeitando o seu direito de decidir andar da forma como você acha que deve. E Ele fica no lugarzinho dele, como Ele diz através do profeta. Irei para o meu lugar e ficarei, esperarei, até que eles se vejam arrependidos, e então decidam me buscar. E ao me buscarem, me encontrarão, e ao me encontrarem, eu vou entrar e vou resolver o que eles precisam. Se existe alguma coisa na sua vida que não está bem, primeiro conselho que eu dou para você, pare hoje, se arrependa diante do Senhor e diga, Pai, a partir de agora eu não ando mais com os meus pés, eu ando agora guiado pelo Senhor. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio do lugar, mas quando o Senhor disser, eu vou marchar com força. Porque Deus tem para você um caminho de vitória. Deus tem para o seu casamento um caminho de paz. Deus conhece o coração do seu cônjuge. Se você não está vivendo um bom casamento, meu querido, não é só uma questão de ficar procurando na Bíblia princípios de vida conjugal, mas aprenda a ser guiado pelo Espírito, porque quem conhece o coração dessa mineirinha aqui é Deus, e Deus me orienta em como tratar bem ela.
Quem conhece o coração desse galegão aqui, 1000 por hora, é essa abençoada. E ela ora ao Senhor e de repente eu chego em casa, ela me surpreende, eu digo, uau, Deus, o Senhor está exagerando. Porque nós precisamos parar de ficar sermos movidos por circunstâncias. Parar de ficar sermos movidos por aparentes vantagens e paralisados por aparentes desvantagens. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Precisamos desenvolver comunhão com o Senhor, porque quando chega o sinal de paz, o sinal de alegria, meu irmão, pode avançar, porque Deus é contigo. Deus ser contigo não anula o processo do seu empenho, da sua dedicação, do seu esforço em fazer o que precisa ser feito. Mas fazer o que precisa ser feito, orientado pelo Senhor, é poupar esforço e é poupar tempo, porque é rápido e fácil. Porque você decide obedecer o que Deus diz. Agora olha o que diz o versículo 9, por favor. Salmos 32, verso 9. Salmos 32, 9. Olha lá. Não sejais como quem? Como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Tem crente que parece que quer que Deus trate ele como se ele fosse um cavalo ou uma mula. É aquela pessoa que diz assim, pai, eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Se de repente no caminho, pai, não tiver alguma coisa boa, puxa o freio, vira a rédea, me leva para outro lugar. Deus não quer guiar você assim. Deus não quer guiar você assim. Te dando cutucão, te enfiando um aguilhão, puxando uma rédea, quase quebrando teu pescoço. Deus não quer guiar você assim. Deus quer te guiar em paz. Deus quer te guiar em sensibilidade. Deus quer te guiar em alegria, percebendo o sinal verde. Independente daquilo que olhos veem, mas a percepção do Espírito aguçada, sensível, e você tendo paz e alegria, e Deus dizendo, pode ir porque eu sou com você. Ezequiel capítulo 47, põe para mim por favor. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Deus está falando com você, irmão? Deus está falando contigo? Glória a Deus. Como diz o pessoal, você está aqui ainda? Olha o que diz a Bíblia, Ezequiel 47, verso 1. Ezequiel 47, verso 1. Olha só como é interessante esse texto. Esse texto fala de um encontro que o profeta teve com um homem, e este homem guiou o profeta até as águas. Quem lembra? Agora, vamos observar alguns passos aqui nesse texto. Olha o que a Bíblia diz. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Próximo. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, ao lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas. Pode deixar esse versículo. Ao lado direito. Veja que o profeta, ele fala de alguém que o estava guiando. Olha o que diz o início do versículo 2. Ele me levou. O profeta estava sendo dirigido por alguém. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Observe, lá estava o profeta, esse homem se aproxima do profeta, esse homem dá algumas voltas com o profeta ao redor do altar, ao redor do templo, e de repente esse homem coloca o profeta em um determinado lugar, e ele percebe que as águas iam saindo em uma determinada direção, e o homem deixa o profeta. O homem pega uma régua de medir, e ele mede 1000 côvados. Quando ele mede os 1000 côvados, ele volta no profeta e diz, versículo 4. Desculpa, volta o 3. E ele então mediu 1000 côvados e ele me fez
passar pelas águas. O homem deixa o profeta, mede 1000 côvados, ele vem, pega o profeta e ele caminha 1000 côvados com o profeta. Quando completa os 1000 côvados, a Bíblia diz que o profeta olha e as águas estavam batendo aonde? Nos seus tornozelos. Mas não termina aqui a história. Versículo 4. O homem deixa o profeta, o homem mede mais 1000 côvados, ele volta ao profeta e ele conduz o profeta por mais 1000 côvados. Quando o profeta para, no segundo milheiro de côvados, a Bíblia diz que as águas já estavam batendo aonde? Nos seus joelhos. O homem deixa o profeta ali. E o homem mede mais 1000 côvados. Era o terceiro milheiro de côvados. O homem volta onde estava o profeta. E o homem chama o profeta para caminhar mais 1000 côvados. E o profeta diz, vamos embora. E o profeta caminha o terceiro milheiro de côvados. Quando o profeta conclui, juntamente com o homem ao seu lado, as águas já estavam batendo nos seus lombos. Versículo 5. Mediu ainda, quem mediu? Diga o homem. Quem mediu? Vamos lá, gente, quem mediu? O homem mediu mais 1000 côvados. E o homem foi lá e mediu 1000 côvados. Ele volta ao profeta e diz, vamos mais 1000? E o profeta diz, estou dentro. E ele começa a caminhar mais 1000 côvados. Mas o interessante é que agora, ele não consegue completar os 1000 côvados que o homem havia medido. Porque quanto mais ele ia caminhando, mais as águas iam se tornando profundas. E chegou num determinado ponto que ele não caminhava mais, ele nadava. Mas os 1000 côvados foram medidos. Quando a gente olha esse texto, a gente pensa que parece que a ideia que Deus tem acerca da nossa vida é a seguinte, olha, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu quero que você faça, vá-se embora sozinho, vamos ver o que vai dar. Não, Deus, Ele não chama você para fazer alguma coisa e te deixa sozinho. Já seria bom demais saber que Ele tem uma direção. Já seria maravilhoso demais saber que a direção dele é a melhor. E já seria excelente saber que na direção dele, que é a melhor, teríamos tudo necessário para cumprirmos. Como se não bastasse isso, ter a direção, saber que a direção é a melhor e que na direção melhor tem tudo que a gente precisa, ele ainda decide ir com você pela caminhada até alcançar aquilo que ele tem para a tua vida. E olha o que o texto diz. O homem e o profeta. 1000 côvados, caminhou. O homem veio, pegou o profeta e disse, vamos caminhar 1000 côvados. Segundo milheiro, o terceiro milheiro e o quarto milheiro. Sabe o que isso me lembra? Um espírito que guia a sua vida. Mas o espírito não te guia por novidades que ele não sabe, porque ele disse, sob as minhas vistas, eu te darei conselhos. É um espírito que guia você para lugares onde ele no seu futuro já foi primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa e colocar uma semente sobre a tua vida para essa semana. Irmão, inédito de Deus para você. Vai ser novidade para você, mas para Ele não é mais. Talvez você vai experimentar coisas novas, sobrenaturais para a sua vida. Fique tranquilo, no que você experimentar de sobrenatural é resultado de um Deus que já foi, já olhou, já preparou, já aprontou tudo, já está tudo tranquilo. Ele só está esperando você chegar lá para fazer festa. O homem deixou o profeta, foi lá, mediu 1000 côvados, preparou tudo, veio e buscou o profeta e disse, vamos embora, porque tem uma surpresa para você, daqui a 998 côvados, daqui a 575 côvados, daqui a 392, daqui a 182, daqui a 15, daqui a 8, daqui a 3, daqui a 2, daqui a 1, chegou a surpresa. Ele não disse, vai, agora para a direita, à esquerda, não, está frio, ih, esfriou, não, agora esquentou de novo. Não, ele disse, vem cá pastor, vai aparecer na internet para ficar bonita. Ele disse assim, eu não vou só mandar você ir. Não. Ele disse, eu vou, preparo tudo, ajeito tudo, boto um laço vermelho,
presente, um papel bonito, coisas sobrenaturais. Você lá nem imagina o que está preparado, mas ele está... Ai, que alegria, ele vai chegar, ele vai abrir. Sabe aquele pai que compra um presente para o filho e ele fica na ansiedade de ver o menino abrir o presente? Quando eu comprava presente para minha esposa, irmão, uma semana antes eu já dava o presente. Abre, 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 abre. Ela disse, mas não é hoje. Eu disse, não tem problema não, eu quero ver a sua cara de abrir o presente. Aí esse Deus que deixa você lá, vem o Espírito Santo, prepara tudo, porque Ele sabe o que Ele tem ao seu respeito. Deixa tudo pronto, é coisa boa, é coisa especial. Seus olhos vão cheios de alegria, seu coração vai ficar animado. Você vai entender que coisa boa Ele tem para você. Aí Ele deixa tudo lá e Ele vem. Eu não vou mandar só você, eu vou com você. Aí ele, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí ele vai falando com você, vai alimentando você, animando você. Você nem percebe como passou rápido. Aí quando você chega, ele, será 1000 côvados. Mas ele sabe que você não vai ficar só nesse nível. Diga, ele tem mais. Diga, ele tem mais. Eu não sei se você está no primeiro, no segundo, no quarto milheiro, no 10º milheiro, mas eu vou dizer uma coisa para você, ele tem mais. Ele tem mais para a sua vida. Mas o mais dele é assim, ó. Fica aí. Daqui a pouco eu volto. Vou ali preparar uma outra surpresa. 1000 côvados. Prepara tudo. Agora surpreender ele. Aí ele volta. Bora? Vamos embora. Ele podia dizer, vai lá. Não, ele disse, vamos. Aí ele vem. Ô irmão, como é que foi o caminho de Deus com Israel pelo deserto? De dia, coluna de nuvem. O sol queimando lagartixa no deserto. O sol fazendo a areia fritar. O povo de Israel andando debaixo de nuvem. Ar condicionado de Jeová Jirê. Refrigério de prosdóximo celestial. O povo andando tranquilo. De repente o povo sentindo uma sedezinha. Deus, não, peraí, está sentindo sede? Pedra! Daqui a pouco aparece uma pedra. De onde que é uma pedra no deserto, gente? E a Bíblia ainda diz que a pedra os seguia. Imagina Israel andando, completaram 5 quilômetros, quando eles olharam, está lá a pedra. Como dizia o apóstolo Bud, oxa Maria. Aí daqui a pouco o povo caminha mais 15 quilômetros, quando olha para trás, olha lá a pedra. O povo pensava, é gente que está dando volta, Deus disse, não, é eu que estou suprindo. Lá vai o povo de Israel, quando está caminhando, aí começa a escurecer, o frio começa a bater. Meu Deus, temperatura baixa no deserto, dizem que fica menos graus negativos. Aí Deus, não tem problema não, você está com frio? De repente Deus vem, fogareiro celestial. O povo olha para o céu e não consegue ver nem estrela direito. Por quê? Porque uma coluna de fogo, um LED especial começa a iluminar o acampamento de Israel. Se alguém pudesse tirar uma foto e olhar e dizer, uai, o teto desse povo é iluminado de fogo. Tem um LED gospel acendido ao redor deles. Por quê? O povo lá embaixo não tinha frio e também não tinha calor, era a temperatura exata. Entrava para dentro da cabaninha e dormia em paz e segurança, nem muriçoca voava. Diga, meu Deus não é gente, não. Aí no outro dia, vamos caminhar, vamos embora. De repente o povo se levanta. Quando o povo se levanta, está com fome. Quando eles olham ao redor, o que tem? Maná, olha. Café da manhã. O povo levantou, já está o café da manhã prontinho. Eles iam lá nas relvas, pegavam aquelas cascas de maná. A Bíblia diz que eles tinham gosto de mel. E eles começavam a comer, porque o mel é revigorante. O mel era supridor. Você pode perguntar hoje para qualquer nutricionista. É uma alimentação que não pode faltar em um alimento balanceado. É o tal do mel. A Bíblia diz que Jesus comia mel. Olha que coisa boa. Aí quando você olhava para o povo, eles só saíram do Egito para ir para a terra prometida? Não, eles ainda saíram guiados por Deus. E o que é sair guiado por Deus? Não é só ouvir o que tem para fazer. É saber que Deus está caminhando com você. A minha esposa, obrigado.
Saiu bonito, depois você posta lá para os amigos lá. A minha esposa esses dias virou para mim e disse assim: amor, eu preciso ir em tal lugar. Eu disse: pode ir. Eu queria que você fosse comigo. Aí eu ia dar uma resposta, ela já deu outra que me calou. Ela disse: eu gosto tanto de andar com você. Eu falei: demorou, vamos embora. Está pronta? Por quê? Porque não é só me mandar ir, é decidir junto. Você ser guiado por Deus, irmão. Você tem um Espírito Santo dentro. O que você precisar, Ele está ali. Ele não só te manda fazer. Mateus 28:20 ele diz: eu estarei com você. Quando? Quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. 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 Agora, para você não achar que isso aqui é coisa só do Antigo Testamento, porque já está bom demais sendo do Antigo Testamento, Deus vem, inova o negocinho e ainda coloca umas coisas melhor para o Novo Testamento. Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo começa a evangelizar. E Paulo começa a evangelizar num lugar, começa a evangelizar em outro. De repente, Paulo começa a ir para um determinado lugar e o Espírito diz para ele: não vá. Gente, mas o Espírito impedia alguém de evangelizar? Sim, porque existia uma urgência maior. E Paulo não podia ficar perdendo tempo em algum lugar que o Espírito sabia que de uma outra maneira chegaria um socorro para aquilo. Então não era uma questão de preferência de lugar do Espírito, era uma questão de entender necessidade e urgência para um determinado lugar. Macedônia não era mais amada do que Filipos, mas Macedônia existia uma urgência maior do que Filipos. E quando Paulo ia para determinado lugar, o Espírito não permitiu. Paulo ia para outro lugar, o Espírito não permitiu. Paulo ia para outro lugar e o Espírito não permitiu. Paulo sentiu um freio. Ele sabia que se ele fosse, é como quem bate numa lata vazia. Ele sabia que aquilo ali, ele não tinha paz. Alguma coisa faltava. E ele então voltava atrás. Ele se refreava por dentro. E naquela noite Paulo foi dormir. Diga, dormir. E à noite, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão. E ele viu um varão macedônico que apareceu diante dele. E esse varão disse para ele: Paulo, passa à Macedônia. Venha para a minha terra e nos ajude. E Paulo, entendendo que aquela era a direção do Espírito, ele se levantou e imediatamente ele foi para a Macedônia. E aqui eu quero dizer algo para você acerca de ser guiado pelo Espírito. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. Quando você olha o texto, você entende. Paulo andando para um lado, percebendo. Andando para o outro, percebendo. Andando para o outro, percebendo. Paulo poderia ter tido a mesma percepção à noite, não precisava aparecer ninguém para ele. Bastava o Espírito dizer: vai para Macedônia, ele iria. Porque o mesmo Espírito disse para ele não fazer e não fez, e não apareceu ninguém. Mas à noite, aparece em uma visão um homem, conversa com Paulo e diz para ele ir para Macedônia, para ajudá-los. E então Paulo entende que era Deus o enviando para lá e imediatamente ele vai. Há uma diferença nas maneiras como Deus guiou Paulo, mas a percepção de Paulo em entender a direção de Deus foi a mesma. Não coloca Deus dentro de uma caixinha. Não fica pensando que Deus tem que trabalhar do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Você não está mais no tempo de ficar pedindo a Deus confirmação de algodão seco e algodão molhado. Deus, o Senhor falou comigo, Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, mas agora eu quero que o Senhor use um profeta que não me conhece, porque aí eu vou entender que é o Senhor. Como assim, irmão? Se ele já falou, você ainda precisa de confirmação de profeta? Deixa eu contar uma coisa para você que eu não sei se é novidade e vai deixar você alegre para a semana. Mas se Deus precisa levantar um profeta para falar com você, é porque você talvez já não está ouvindo a voz que está saindo da boca dele. Uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim: Deus usou 7 profetas para falar comigo. Eu olhei e disse: bicho, mas tu é teimoso, hein? Deus tem que levantar 7 profetas para falar com você. Não bastava o primeiro? Então parece que algumas pessoas acham que entender a direção do Espírito Santo é ser convencido pelo Espírito do que você tem que fazer.
E Deus não tem que te convencer do que você tem que fazer. Você apenas precisa estar sensível para perceber a direção dele e ser guiado por aquilo que ele quer que aconteça. Graças a Deus, porque nós temos algumas formas das quais podemos entender melhor a direção do Espírito. E a primeira é nós podemos saber que a melhor e mais correta forma de sermos guiados pelo Espírito é através do testemunho interior. É eu na minha vida de oração, de sensibilidade, eu orando e consagrando a minha vida e dizendo: Pai, eu oro pela minha existência, os meus olhos são iluminados, eu tenho do Senhor sabedoria e revelação, o Teu Espírito habita dentro de mim, aquilo que o Senhor tem já está dentro de mim, o Seu bom depósito já está na minha vida, eu creio que o Senhor tem me guiado e os meus olhos estão abertos, eu estou sensível a ouvir a Tua voz, o que o Senhor disser para mim, o que o Senhor quiser que eu faça, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para fazer, a minha vida é sua, eu me consagro ao Senhor. É uma vida consagrada ao Senhor, percebendo por dentro a sensibilidade de saber quando a paz, quando o sinal verde chega. Agora, quando vai fazer alguma coisa que arranha, parece que incomoda, irmão, não faça. Não faça, porque Deus está guiando você. Comece a se treinar no seu espírito. Sai da igreja hoje e diga: Pai, qual o melhor caminho para eu ir para casa? Talvez você ache que o caminho mais seguro é o caminho de sempre. Mas talvez naquela noite específica que você orar, o Espírito vai te dizer: ao invés de você ir pela esquina de lá, vá pela outra esquina. Você, mas Senhor, por quê? Não, vá. Aí de repente você vai e nada acontece. Você pensa: eu fui e nada aconteceu. Por isso que você foi guiado, porque nada aconteceu. Às vezes eu fico pensando que no dia que a gente chegar lá no céu, Jesus vai chamar a gente no cantinho e vai falar assim: vem cá, meu servo, vem cá. Vem cá, servo. Está vendo aqueles 4 anjos ali? Um está com a asinha quebrada, o outro está de atestado, o outro está no INSS gospel, o outro ainda ali está precisando de mais fôlego. Tudo foi te protegendo lá embaixo. Porque às vezes a gente acha que porque a gente obedeceu alguma coisa e nada aconteceu, nós obedecemos em vão. É porque você obedeceu e nada aconteceu que você foi guiado pelo Senhor. Ou você quer que haja um dano material para você olhar e dizer: poxa, que livramento, o carro bateu, virou uma bola de metal, mas eu saí livre, leve e solto lá de dentro. Só assim que você entende que é livramento. Irmão, Deus não quer guardar só a sua vida, Deus quer guardar tudo que você possui. Porque o que você tem foi Ele que te deu. Deus quer guardar seu carro, Deus quer guardar sua casa, Deus quer guardar seus bens, Deus quer guardar até a roupa, Deus quer guardar você até de cortar o dedo cortando alguma coisa com a faca. Deus quer guardar você de tudo. Rapaz, esses dias eu estava passando perto, estava andando numa passarela não, numa calçada. Tinha um meio-fio e uma avenida. E a avenida ia para lá, avenida dupla. Aí na hora que eu estava passando, eu falei assim: ai, quando eu puxei o braço, passou a carreta. Vrum! Eu olhei e disse: oh Jesus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Quantos livramentos que Deus dá para a gente, às vezes a gente nem percebe, porque simplesmente você reconhece que Ele te deu salvação e livramento. Eu estava voltando de uma ministração no Goiás com a minha esposa, parei no centro da Ceilândia e tive aquela percepção: entra para ir para a igreja na rua do hospital. Aí eu negligenciei aquilo, eu falei: ah não, por aqui é mais rápido. Rapaz, na hora que o sinal abriu, que o outro sinal de baixo estava fechado, eu acelerei o carro, fiz isso, eu estava parado. Vem um doido de uma van. Naquela época que as vans rodavam, rodava assim mesmo. Vem um doido e pum, bate na minha traseira. Eu falei, primeira coisa que me falou, eu percebi por dentro: por que eu não ouvi a voz dizendo para eu entrar à direita? Se eu tivesse entrado, tinha percebido isso? Tinha acontecido? Não. Talvez eu ia chegar na igreja, nada teria acontecido e eu ia ficar pensando: aí, não aconteceu nada, por isso, porque Deus queria me dar livramento. Você tem filho? Seja guiado para educá-lo. E a primeira coisa é perceber por dentro. A segunda forma mais segura como Deus guia você: pela palavra. Diga, palavra. Precisa gastar tempo com a palavra. Precisa meditar na palavra. Precisa conhecer a palavra. Precisa ter intimidade com a palavra.
Deus não vai te mandar fazer uma coisa que seja confrontada com a palavra. Aí olha aquela mulher que é casada, estou sentindo comunhão com aquela irmã. Eu vou orar para o marido dela morrer. Já aviso que eu não morro não, viu? Eu não morro. Deus vai ouvir uma oração dessa? Nunca. Está alinhada com a palavra? Por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque vai pedir de acordo com a sua vontade? Não. Vai pedir de acordo com o que está na palavra. Porque quando você está nele e ele está em você, você alinha a sua oração àquilo que a palavra diz. E uma oração alinhada à palavra é impossível dela não ser respondida. Quer ter orações respondidas? Ore alinhado à palavra. Ore aquilo que a palavra diz. Ore a palavra. E você vai ver as suas orações serem respondidas. Então ele disse, não seja como a mula, como o cavalo, que tem que colocar um cabresto, que tem que ficar puxando, tem que enfiar a espora. Para! Agora bora, caminha! Não seja assim. Seja apenas guiado pelo Espírito. Vida de intimidade com Ele. Vida de relacionamento com Ele. Para que nós possamos viver da melhor maneira possível. Último texto para eu encerrar. Romanos 8, versículo 14. Por favor. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes quem? O espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui fala do novo nascido. Aqui fala daquele que é gerado pelo Espírito Santo e nasceu de novo. Ele é filho de Deus. Portanto, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus comprova dentro de nós que nós somos filhos. Mas ser guiado pelo Espírito não é só uma prerrogativa de ser filho, mas ser guiado pelo Espírito é uma prerrogativa de ser filho maduro. Guiado pelo Espírito é a capacidade que você tem de perceber as direções do Pai e aprender a depender disso para ser guiado por Ele. E cada passo que você dá, cada caminho que você segue, você sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. Existe um propósito. Deus quer que você se encaixe nisso. Porque é nesse propósito de Deus que você vai viver a plenitude do que Ele tem para você. É nesse propósito de Deus que você vai gozar do que Deus tem para a tua existência. Não ande por vistas. Não ande por aquilo que você vê. Não fique parado por aquilo que se surge na sua frente. Pelo contrário, aprenda a depender de Deus. Pai, o que o Senhor tem para mim? Vai ter momentos que tudo vai estar fluindo, mas Deus vai dizer, pare. Vai ter momentos que nada vai estar acontecendo, Deus vai dizer, avance, e você avança. Por quê? Porque é o que Deus tem para você, que ao acontecer, vai ser o segredo do teu sucesso. Gaste tempo procurando entender a direção do Espírito para você. E quando você entender, meu irmão, pode ficar tranquilo. O que vai acontecer na sua vida vão ser coisas rápidas e fáceis. Um tempo de atraso de décadas será compensado em poucos anos. Porque mais interessado do que você em cumprir o que Deus tem para a tua vida, está Deus em querer você cumprindo o que Ele tem. Às vezes você pode ter perdido muito tempo, embaraçado em coisas que te tiraram do foco, em coisas que afastaram você do propósito. Como a Bíblia diz, deixemos-nos de todo o peso e do pecado e todo embaraço que tenazmente nos assedia. Existem coisas que são pecados, mas são coisas que são pesos. Existem coisas que te mudam de rota, mas tem coisas que apenas atrasam os seus passos.
Quando você aprende a ser guiado pelo Espírito, você se solta disso. E você aprende a depender só do Senhor. E quando você se guia naquilo que o Senhor tem para você, irmão, acontece rapidamente. E você pode ter certeza, na visão de Deus existe a provisão de Deus. Quando Deus te dá uma visão, Deus vai te dar recursos para fazer essa visão acontecer. Você às vezes acha que não, mas pode ter certeza. Quando você faz do seu jeito, quando você faz na força do seu braço, Deus ele fica assistindo e você se empenha demais e se desgasta demais. Mas quando você faz o que Deus quer, Deus diz, agora pode deixar que a provisão vem minha e a minha mão é maior do que a sua. O que você consegue juntar em 10 anos, Deus te provê em 2 meses. Porque Deus tem interesse com que você corra aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu estou pregando aqui para empresários, estou pregando aqui para homens e mulheres, para pessoas que estão fazendo faculdade, para famílias que têm chamado de Deus, para homens que talvez nem se acharam no chamado, mas são profetas, são apóstolos, são pastores, são mestres, são evangelistas. Meu querido, minha querida irmã que está aqui, ouse depender do Senhor e você vai viver a maior aventura da tua vida na terra. Ouse se lançar em Deus. Se Deus tem para você algo no reino humano e natural, você terá o melhor negócio da sua vida e da sua história. Mas se Deus tem para você um chamado ministerial, você vai correr e abalar as estruturas espirituais, porque Deus conta com você. Aleluia! Talvez hoje você está aqui sentado, amanhã é você que vai estar ministrando a palavra. Talvez você que está fazendo o rema, amanhã é você que vai ser um professor do rema. Quem sabe amanhã você vai ser um diretor do rema. Quem sabe ter um verbo da vida numa cidade orando, clamando, alguém para vir pastoreá-los. E esse alguém está aqui hoje, Deus conta com você. Oh irmão, eu não sei tudo que Deus tem para a minha vida, mas tudo que eu percebi que Deus tem para mim, eu me lancei. Você não sabe de onde eu vim, você não conhece um pouco da minha história, mas você não sabe o que eu deixei para estar aqui hoje. Mas digo uma coisa para você, financeiramente eu tinha mais aparentemente do que eu tinha hoje. Mas o que eu tenho hoje eu não troco por dinheiro no mundo. Eu não troco. Eu não troco. Enquanto eu andei no que era meu, eu mal saía de Ceilândia. No dia que eu decidi confiar no Senhor, até para os States, I am já from. Agora diga States, é pouco. I am go Europe. Fast. Eu tenho certeza, irmão. E Deus não tem só para mim, não. Deus não tem só para mim, não. Eu quero o conselho, tu pega teu celular hoje, bate uma selfie com esse irmão, porque você não sabe daqui a um ano onde é que ele vai estar. Tu já pega, final do culto, pode fazer fila que eu tiro foto. Pode tirar foto, porque, irmão, daqui a um ano você não sabe onde é que esse irmão vai estar, ou você vai estar. Cadê o pastor de Valparaíso? Cadê o pastor de Lusiânia? Cadê o pastor de Alexânia? Cadê o pastor de Santa Maria? Cadê o pastor de Itapuranga? Cadê o pastor do Mangueiral? Cadê? Está tudo sentado aqui, a igreja crescendo. Cadê o pastor do Varjão? Cadê o pastor da Zanorte? Está tudo aqui. Cadê o pastor do Rema que vai crescer, do Rema que vai melhorar? Cadê o... Meu Deus do céu, irmão, seja guiado pelo Espírito. A sua empresa nunca mais vai ser a mesma. Chega na tua empresa amanhã, bate na mesa e fala, Jesus, tu agora é meu sócio nesse mistério. É nós dois aqui, sociedade. Chega amanhã na tua casa, hoje, quando você chegar em casa, seus filhos estiverem dormindo, aonde eles estiverem, de madrugada, se você levantar para ir no banheiro, entenda que toda bexiga cheia pode ser um resultado de Deus querer que você ore. Você ainda está meio na carne, não entende a direção do Espírito, ele fala pela carne também. Levantou de bexiga cheia, mas se eu nem tomei água direito, Deus disse, vá lá, alivie e volte, que eu vou te dizer uns mantos, derebe, açúbia, para você fazer. Vai no quarto dos teus filhos, coloca a mão sobre eles, fala, Pai, poderosos, correndo velozmente sobre essa terra. Homens e mulheres cheios do Espírito, flechas, bombas atômicas, nitros sobrenaturais invadindo as regiões do Espírito e bombardeando o inferno. Satanás, você perdeu, diabo velho. Deus tem coisa boa para a sua vida, irmão. Deus tem coisa boa para a sua vida.
Se você quiser me ver, aproveita que eu estou ainda em Taguatinga. Deus tem coisa boa para a sua vida. Deus tem coisa boa para a sua vida. Deus tem coisa boa para a sua vida. Se você acha que seu ministério acabou, não acabou não, viu? Diga para quem está perto de você, não acabou não. Diga, não acabou não. Diga, não acabou não. Aí para você animar esse irmão, diga para ele, Moisés começou com 80. Diga, Moisés começou com 80. Aí fala assim para ele, me diga quanto que tu tem, me diga quanto. Dizem que os primeiros 40 anos de Moisés foi achando que era alguém. De 41 a 80, descobrindo que não era ninguém. E de 81 a 120, foi percebendo o que Deus pode fazer com alguém que sabe que não é ninguém, mas se torna alguém na mão de Deus. Deus tem coisa poderosa para a sua vida, irmão. Seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Não faça nada, não compre, não vende, não alugue, não empreste sem ser guiado pelo Espírito. Não oferte sobre qualquer um sem ser guiado pelo Espírito. O seu dinheiro é consagrado. Não faça nada sem ser guiado pelo Espírito. Sai de casa, seja guiado pelo Espírito. Ande nas ruas sendo guiado pelo Espírito. Se você vai ajudar uma pessoa no sinaleiro, seja guiado pelo Espírito. Talvez Deus quer que você dê R$2, talvez Deus quer que você dê 100. Talvez Deus quer que você pague o aluguel daquela pessoa. Seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito, esse é o melhor lugar. Guiado pelo Espírito. Recursos vão chegar na sua mão quando você aprender a ser guiado pelo Espírito. Porque Deus sabe que você não vai ser uma represa, Deus sabe que você vai ser um canal. O recurso chega e o canal flui. O recurso chega e o canal flui. E Deus alcançando pessoas através da sua empresa. Deus alcançando pessoas através dos recursos. Porque são seus? Não, é de Deus. Porque você é guiado por Ele. Ele te dá e você guia. Ele te dá e você faz. Ele te dá e você flui. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito sabe que o que ele tem não é propriamente seu. Senão administrar o que Deus colocou na mão dele. Porque é de Deus. Seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. E você vai viver a maior aventura na terra. Guiado pelo Espírito. Amém? Amém? Desde o dia que o pastor Wellington falou comigo, antes sequer de eu dar aula, de eu vir dar aula aqui no Rema, ele me convidou para ministrar aqui. Essa palavra tem saltado dentro de mim. Guiado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Eu falava, pai, eu quero falar de fé, botar o povo para chutar cadeira, correr dentro do templo. Fala, rapaz, guiado pelo Espírito, tu tem que ser guiado pelo Espírito, macho. Eu digo, sim, senhor. Sim, senhor. Pois não, eu estou aqui, pode falar sem problema. Guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Se essa palavra falar com um só, que é você, eu estou satisfeito. Mas eu acho que ela não falou só com um, não. Estou vendo umas carinhas que estavam meio brocochô, agora está mais reluzente. Guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito para casar, irmão. Para tu não ter uma macumba gospel na tua vida. Atrasando seu chamado, rompendo seu ministério, acabando com a tua existência. Porque quem casa bem vive um pedaço do céu na terra, mas casa mal para tu ver o inferno. Seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Não para diante da dificuldade. Aí porque está numa dificuldade, num curso da faculdade que escolheu, porque não foi bem no semestre, aí já quer mudar, porque acha que está no curso errado. Talvez você que está sendo estudante, estudando do jeito errado. Preguiçoso, não faz tarefa, deixa acumular um monte de trabalho, aí chega no final do semestre, não conseguiu aprovação, é porque Deus não me quer nisso, e vai procurar um outro curso mais fácil para fazer. Em vez de mudar de curso, mude de vida. E você vai aprender a andar guiado pelo Espírito, porque andar guiado pelo Espírito não é vida de facilidade. Mas ser guiado pelo Espírito, você vai ter que ter empenho, mas Deus pega contigo e vai ser rápido e fácil. Deixa eu parar para não virar doutrina. Fica de pé, por favor. Aleluia! Glória a Deus! Cadê o Ministério de Música? Vem aqui, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, irmão. Diga a minha vida, sempre guiada pelo Espírito. Diga sempre guiada pelo Espírito. Diga eu não vou errar. Eu não vou falhar. Deus está comigo. Diga Deus está comigo. Porque eu sou guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito, irmão.
Gaste tempo orando em outras línguas. Gaste tempo orando em outras línguas. Invista tempo orando em outras línguas. E você vai ver como é glorioso ser guiado pelo Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos louvar a Deus com a canção.
pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada, 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 não há nada, ei, eu sou livre, não há nada, não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Aleluia! Aleluia! Oh Pai bom! Oh Pai bom! Aleluia! Deus tem mais para mim. Diga isso, meu irmão. Deus tem mais para mim. Aleluia! Deus tem mais para mim. Aleluia! E são coisas boas, irmãos. São coisas boas. Aleluia! Ele te construiu para um propósito. Aleluia! E não acaba aqui. O fato de estarmos aqui é prova que não acaba aqui, porque aqui é onde nós somos edificados. É aqui que nós somos. Aqui é uma plataforma de lançamento. Eita glória! É plataforma de lançamento. O Senhor tem mais para as nossas vidas. Aleluia! Como eu sou grato ao Senhor pela vida do pastor Emival, pela obediência dele em ouvir a voz do Senhor e nos abençoar. Aleluia! Com aquilo que estava no coração de Deus. Eita, Pai bom, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É promessa do Senhor, irmãos, que o Espírito dele seria derramado nestes dias. Seria derramado nestes dias sobre toda a carne. Aleluia! Não é somente para o pastor, não é somente para o ministro do Rema, não é somente para o professor do Rema. Aleluia! É para toda a carne. Diga, irmãos, é para mim. Ser guiado pelo Espírito é para mim. Aleluia! Aleluia! Tem mais do Senhor para as nossas vidas, mas nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus habitando em nós. E como é que isso começa? Começa confessando o Senhor. Começa crendo com o coração e confessando com a boca. Senhor, eu te recebo. Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. É simples.